Seja bem-vindo ao universo do treinamento corporal masculino e à introdução do circuito MSC. Meu nome é Lígia, eu sou nutricionista e coach de saúde. Me formei em 1998 e tenho 3 pós-graduações na área de nutrição. Já dei aula, fiz palestras e consultoria em grandes empresas de São Paulo, como Banco Itaú, Editora Abril, Perdigão, Sadia. Também tenho um consultório particular em São Paulo há 22 anos e já contribuí com o emagrecimento de mais de 5.000 pacientes. Agora que você me conhece um pouco, eu vou te apresentar o meu treinamento de inteligência corporal masculina. Quero que você entenda como funciona o emagrecimento para o paciente obeso e como a inteligência corporal pode facilitar esse processo. A inteligência corporal é o conjunto de comportamentos, hábitos e atitudes. E a obesidade é o resultado de comportamentos, hábitos e atitudes que prejudicam a sua saúde. Nesse caso, o corpo é composto pela mente e pelo corpo físico. A gente não consegue separar mente e corpo físico porque um afeta diretamente o outro. E a inteligência é aproveitar os recursos que o seu corpo oferece para atingir o seu objetivo. Eu desenvolvi um circuito capaz de transformar o seu comportamento, hábito e atitude para que você consiga mudar essa sua natureza e regular o seu peso de maneira confortável e permanente. Esse é o circuito MSC. Como você pode observar, a conexão entre a nossa mente e o nosso corpo é o nosso sentimento. E para emagrecer, você precisa transformar cada um desses pilares: mente, corpo e sentimento. Esses pilares são sustentados por um tripé. No caso da mente, esse tripé é o hábito, a pergunta certa e a disciplina. No corpo, dieta, exercício e sono. E no sentimento, autoestima, autoconhecimento e experiência. A maneira que você cuida do seu corpo físico afeta diretamente a sua qualidade de vida. A dieta, o exercício e o sono definem o seu peso, as suas capacidades e as suas limitações. Esse corpo físico é você, e ele é resultado das suas escolhas. Ele é o que você mostra para o mundo. Eu vou começar pela dieta, porque ela é a maior responsável pelo sucesso do emagrecimento. 70% do emagrecimento é decorrente da mudança alimentar. Sem mudar a alimentação, não tem como emagrecer. Mesmo que você tome medicação ou até faça uma cirurgia bariátrica, você vai precisar passar pela dieta. A alimentação é capaz de regular a microbiota intestinal. A microbiota é a nossa flora intestinal. E ela é importante porque interfere na absorção de vitaminas e minerais, na resposta aos radicais livres, no fortalecimento do sistema imunológico e até no seu humor. Uma alimentação equilibrada melhora o humor, a saúde e a disposição. O que você come interfere na sua produção hormonal, favorecendo ou dificultando o seu bem-estar, o seu apetite e a sua disposição para o exercício. Aqui eu coloquei algumas orientações importantes. Não existe dieta ideal. O importante é você identificar qual dieta combina com as suas preferências alimentares e o seu estilo de vida. Se você comer menos do que você gastar, você vai emagrecer. Na minha opinião, as melhores estratégias são uma dieta hipocalórica, uma dieta low carb e o jejum intermitente. Uma boa alimentação deve seguir 3 princípios: estrutura, qualidade e quantidade. A estrutura é você definir quantas refeições você vai fazer por dia e o horário de cada uma dessas refeições. A qualidade é você aumentar o que hoje chamam de comida de verdade. Então, especialmente verduras, legumes, frutas, e diminuir o consumo dos refinados, doces, frituras e bebidas alcoólicas. A qualidade da nossa alimentação,
além de ter interferência direta na nossa saúde, interfere na nossa saciedade. Por isso é comum a pessoa comer quantidades enormes de produtos industrializados e continuar com vontade de comer mais, continuar com a sensação de fome. Eles não alimentam e estimulam esse comer compulsivo. Por fim, tem a quantidade. A regra número 1 aqui é não repetir. Monte o seu prato, guarde o restante da comida e só então comece a comer. Eu tenho um guia chamado Guia Prato Certo, que se você não conhece e quer receber gratuitamente, entre em contato com a minha equipe, porque esse guia te ajuda a organizar a sua alimentação. Nenhum alimento é proibido na dieta. Porém, determinados alimentos devem ser limitados e organizados dentro da sua alimentação semanal. Eu aconselho você definir uma frequência ou uma quantidade semanal para determinados alimentos, especialmente bebida alcoólica, frituras e doces. Agora a gente chegou no exercício físico. O exercício ele é fundamental para a manutenção do peso. Sem o hábito do exercício, dificilmente você conseguirá manter o seu peso magro. É possível emagrecer sem exercício? Sim, mas é muito difícil você manter o seu peso sem o exercício na sua rotina. O objetivo do exercício não é emagrecer e nem te transformar em um atleta, mas o exercício é fundamental para a sua disposição, para a sua mobilidade e para a preservação da massa muscular. O sedentarismo, ele é o quarto maior fator de risco de morte. Então, o sedentarismo não é brincadeira, né? A gente precisa, o que a Organização Mundial da Saúde diz, é que a gente precisa pelo menos de 50 minutos de exercício 3 vezes na semana. Aqui tem algumas orientações. Não espere gostar de fazer exercício ou encontrar a atividade física ideal para começar. Lógico que se você tiver um exercício que você gosta, vai facilitar bastante a sua vida. Mas às vezes as pessoas ficam esperando encontrar o ideal e esse ideal não vai chegar. Então, o importante é começar. Vai com vontade, sem vontade, gostando ou não gostando, porque esse é o primeiro passo, né? A ação é o primeiro passo para a gente criar um novo hábito. Programe o seu exercício e anote na agenda o dia e horário reservado para ele. Essa é uma maneira de você não boicotar o seu tempo para o treino, né? Então, assim, de preferência no domingo, olha para sua agenda e vê quais dias e horários você consegue encaixar o exercício e reserva esse momento para o exercício para que, sem querer querendo, você não coloque alguma outra coisa no lugar. Todo mundo pode e deve se exercitar. Se você tem alguma restrição específica, um excesso de peso muito grande, claro que é importante procurar um médico, cardiologista, ortopedista, fisioterapeuta, professor de educação física para te orientar. Mas isso não é desculpa para você continuar sedentário, porque por menor que seja o seu exercício, mesmo que você comece com uma caminhada de 10 minutos, isso é melhor do que nada e é um passo para que daqui a pouco você esteja fazendo mais. O outro item muito importante, que eu gosto bastante, acho que as pessoas valorizam pouco, é o sono. Durante o sono, ocorre toda a regulação hormonal, celular e metabólica. A falta de sono interfere diretamente nas nossas escolhas alimentares e na nossa capacidade de resistir. Então, normalmente, a pessoa que tem dificuldade com sono tende a começar a ganhar peso, né? Então, eu acho que você, se algum dia você teve uma noite mal dormida, ou se realmente você está com dificuldade no sono, é muito comum um paciente obeso ter apneia, por exemplo, e aí também vale procurar um tratamento, né? Hoje em dia tem aparelhos que melhoram muito o seu sono e a sua disposição ao acordar, né? E aí sempre prestar bastante atenção, porque não é brincadeira, né? O sono, ele hoje é muito negligenciado, porque como a gente quer fazer um monte de coisa,
e as coisas acontecem a qualquer momento. Então, tem pacientes, por exemplo, que querem assistir filme, começar a assistir filme 1 hora da manhã, né? Falar, agora é o meu momento, todo mundo dormiu, então eu gosto de ficar na minha casa, sozinho, relaxando. É uma delícia? É, né? Mas isso tem um custo muito alto, porque se a gente não dormir o que a gente precisa, o nosso corpo fica deficiente, né? Lógico que não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, mas aos poucos a gente vai cada vez mais acordando, né, com a energia mais baixa, com menos resistência para tudo, né? Até interfere no humor, mas também interfere. De repente, seu amigo te oferece um chopp. Se você teve uma noite ruim, é muito mais fácil você falar: eu quero, vou tomar esse chopp. Agora, de repente, se você teve uma noite boa, dormiu bem, se alimentou bem, você fala: agora não, né? Então, tanto o sono acaba favorecendo o ganho de peso, quanto a obesidade e uma alimentação ruim prejudicam a qualidade do sono. Então, dependendo do que você come ao longo do dia, especialmente dependendo do que você come antes de dormir, né? Você pode ter um sono melhor ou pior, tanto em número de horas quanto em qualidade mesmo, né? E aqui tem algumas orientações importantes. Um adulto precisa entre 7 e 9 horas de sono por noite. E o horário que dormimos e acordamos importa muito. Então, o ideal é que esse tempo de sono, essas 7, 9 horas de sono, seja no período noturno mesmo. Porque a partir das 5 horas da manhã, a gente já começa a diminuir a nossa qualidade do sono. O sono deixa de ser tão profundo, né? Então, é importante que você consiga dormir 10 horas, 11 horas no máximo. Criar uma rotina de sono é muito importante para a saúde. Então, ter mais ou menos um horário regular que você costuma dormir e um horário regular que você costuma acordar. O ambiente onde a gente dorme também é muito importante. Tanto se é um ambiente que tem muito ruído, ou se é muito frio, muito quente, ou se entra muita luz ou não. Então, acho que vale a pena parar um pouquinho e pensar como está o seu sono hoje, e se for o caso, buscar ajuda, porque eu tenho certeza que isso vai mudar muito a sua disposição, né? Que acho que é a primeira coisa que você vai sentir de diferença é a sua disposição, né? Mais no imediato, e em médio e longo prazo vai ajudar no seu emagrecimento. O nosso segundo item é a mente, né? Então, toda ação que a gente tem começa na nossa mente. Os seus pensamentos, eles se transformam em palavras que geram sentimentos, e esses sentimentos provocam uma ação que gera comportamentos. Porque isso é uma grande realidade que poucas pessoas percebem, que a gente não age pela razão, a gente age pelo sentimento, né? Então, a gente ainda vai entrar nesse universo do sentimento, né? Mas antes de chegar no sentimento, a gente tem que pensar na mente, né? Como que estão os nossos pensamentos? Primeiro item aqui é o hábito. Mais de 40% das ações que realizamos todos os dias, elas não são uma decisão que a gente toma naquele momento, e sim um hábito, né? Uma coisa que muitas vezes acontece automaticamente sem a gente perceber, né? É muito fácil observar isso quando a gente está dirigindo, indo de casa para o trabalho. A gente faz sem nem pensar, né? É uma coisa totalmente automática, né? Que o corpo consegue agir sem a gente ter muita consciência do que está acontecendo. O hábito ele é muito importante porque ele ajuda o cérebro a economizar energia. Imagina se tudo que a gente fizesse, a gente precisasse estar super atento, né? Então, tudo que o nosso organismo conseguir, o nosso cérebro conseguir, ele vai transformar em um hábito para automatizar, né? E esse hábito, ele é formado pela repetição, pela influência e pela adaptação. Aqui tem algumas orientações em relação ao hábito. Defina quais hábitos você quer mudar. Lembre-se, não adianta apenas querer emagrecer. Para você ter sucesso no emagrecimento, você precisa querer mudar os hábitos também. A gente não consegue comprar um pacote só, quero ficar mais magro, né? Quero ficar mais magro,
começando a fazer exercício, quero ficar mais magro, me alimentando melhor. Então, a gente precisa identificar quais hábitos, né, estão atrapalhando esse nosso emagrecimento, né? E aí escrever quais são esses hábitos que a gente quer mudar para começar a prestar um pouco mais de atenção. E aí, depois que você já definiu quais são esses hábitos, identificar quais são os gatilhos que te levam para esse hábito, que te prejudica. Então, por exemplo, eu como muito à noite. Então, o que acontece? Normalmente, qual é o gatilho para eu comer muito à noite? O gatilho é que toda vez que eu estou assistindo televisão, eu tenho vontade de comer. Então, de repente, o gatilho é você ligar a televisão e assistir a televisão, né? Então, começar a identificar como que esse hábito foi formado, né? Fazer o trabalho de trás para frente, né? Então, o hábito já está estabelecido. Então, entender como a gente criou esse hábito, para que a gente consiga de verdade mudar, né? E, normalmente, a gente tem o gatilho, que leva a ação, né? Então, o gatilho é à noite, né? Já tomei banho, já jantei, o pessoal de casa já foi dormir, eu ligo a televisão e aí esse é o momento que eu começo a comer mais livremente. Não tô nem com fome, porque já jantei faz pouco tempo, mas é um momento que automaticamente eu tenho muito desejo, muita vontade de comer, né? E o que você sente quando isso acontece? Porque normalmente quando a gente tem o hábito, a gente busca aquela ação para ter determinado sentimento, né? Então, o que eu sinto? Eu sinto um grande conforto, ou isso ajuda a me dar sono, porque eu fico cansado, né? O próprio processo de digerir muita comida, especialmente à noite, faz com que a nossa energia diminua, né? Então, fica lá giboiando, né? Então, e às vezes é uma sensação que você gosta de ter. Então, duas coisas importantes em relação ao hábito, né? Você saber qual é o gatilho que te leva para o hábito e qual é o sentimento que você tem depois que você faz, depois que você tem essa atitude, depois que automaticamente você entrou nesse hábito, que normalmente é um sentimento bom. E por isso que você costuma repetir, 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 porque você quer ter aquela sensação. A pergunta certa são os questionamentos que a gente faz antes de tomar uma decisão. A maneira que a gente se comunica define a nossa maneira de agir. Então, a pergunta certa ajuda a levar a ação certa. Eu vou dar alguns exemplos para ficar mais fácil de você entender. Então, uma das orientações é mudar o foco da pergunta. Ao invés de você perguntar por que é tão difícil fazer exercício, começa a se perguntar como eu posso incorporar o exercício na minha vida. Você percebe a diferença entre a intenção do tipo de pergunta? Provavelmente, cada uma dessas perguntas vai levar a uma resposta e a uma ação diferente. Então, quando a gente pergunta por que é tão difícil, começa a vir na nossa cabeça todos os empecilhos para a realização do exercício. Quando a gente pergunta como, a gente está muito próximo da atitude, da ação, né? De encontrar uma maneira, que é o como. Uma outra orientação muito importante é não se vitimizar. É muito importante a gente entender que emagrecer é algo possível e que todo mundo tem essa capacidade. Então, evitar esse tipo de pensamento. Por que é tão difícil emagrecer? Ou quando falar, eu não tenho jeito, eu gosto, eu amo comer e beber, né? Ou quando ainda a gente se vitimiza e coloca a culpa em alguma outra coisa, né? Em algo externo. Então, a minha genética me atrapalha. Todos esses pensamentos são pensamentos que não te tiram da zona de conforto, são pensamentos que na verdade, são pensamentos que afirmam a zona de conforto, né? Então, um exercício interessante é você escrever 5 perguntas positivas para você fazer quando você estiver em uma situação tentadora. Uma festa ou um final de semana com os amigos. Essas perguntas, elas te levam a pensar na sensação pós-impulso de comer.
Nunca se esqueça, comer é bom, mas é uma sensação de prazer passageira, com consequências muito duradouras. Então, alguns tipos de pergunta. Como eu quero me sentir quando sair do restaurante? Quanto seria bom eu beber nesse churrasco para me sentir satisfeito sem atrapalhar minha dieta? Quanto eu quero emagrecer nessa semana? Qual atitude vai me aproximar mais do meu objetivo? Você percebe que essas perguntas, elas não estão focadas só no imediato, que é, como está minha fome, né? Tem tanta coisa gostosa aqui agora, tem a cerveja que eu mais gosto, né? Então, assim, todas essas perguntas, elas são muito imediatas, na sua sensação de prazer imediata. Quando você faz esse outro tipo de pergunta, é um tipo de pergunta que te coloca no pós, né? Então, assim, quando eu sair dessa situação, como eu vou me sentir se eu tiver uma atitude diferente? E aí, o terceiro ponto da mente é a disciplina, né? A disciplina, por conceito, é você fazer o que deve ser feito, independente da sua vontade no momento, né? Então, assim como tudo na vida, a disciplina é um hábito, é um treino. Quando você sair da sua rotina de disciplina também, não tem problema, porque às vezes a gente está super disciplinado e por algum motivo a gente acaba comendo mais ou pulando o treino. Não tem problema, assim, apesar da disciplina ser super importante, né? Em alguns momentos a gente vai sair desse trilho, mas isso não vai impedir você chegar lá. E uma atitude muito importante de ter é aprender, mais uma vez, treinar, né? Quando a gente sair dessa rotina de disciplina, a gente retomar logo. Então não tem problema. Eu me programei para não beber hoje, que é quinta-feira, mas por algum motivo acabou que eu fui num happy hour, eu não resisti, tomei 2 long necks. Beleza. O pensamento tem que ser sempre sair. Na próxima refeição, minha próxima atitude é retomar. Aqui tem algumas orientações para você treinar a questão da disciplina. Então, anote todas as disciplinas que você já mantém na sua rotina. E aí, avalie como elas contribuem para o seu sucesso. Então, provavelmente, você tem várias disciplinas, provavelmente disciplina especialmente em relação ao trabalho, né, que você deve cumprir para que você tenha sucesso no seu trabalho. Então, quero que você olhe para a sua vida, para a sua rotina e comece a perceber que tipo de disciplina você já tem, né? E como elas te ajudam, né? Qual a consequência dessas disciplinas? E diariamente anotar suas 3 principais prioridades para o dia seguinte. Pelo menos uma dessas prioridades tem que estar relacionada ao seu processo de emagrecimento. É uma maneira também de você não esquecer, né, do seu objetivo, porque muitas vezes quando a gente acorda, tem tanta coisa acontecendo, tanta coisa que exige uma resposta mais imediata acontecendo, né? Cobranças internas e externas, especialmente externas, né? E a gente acaba esquecendo. De repente passa 1 dia, 2 dias, 3 dias, você nem lembra mais qual era a sua proposta em relação ao seu processo de emagrecimento. Então, esse treino de todo dia, pensar no dia seguinte, né? E qual vai ser a sua prioridade. Então, de repente, você pode colocar: amanhã minha prioridade é caminhar 30 minutos. Amanhã minha prioridade é ir assistir o jogo e não tomar cerveja. E uma outra coisa que é importante, que tem relação com o que eu falei anteriormente, né, é aprender a voltar, né? Então, tão importante quanto você estabelecer essa rotina da disciplina, é quando, por algum motivo, você sair dela, você não se culpar e retomar a sua programação o mais rápido possível. O que eu percebo no consultório é que, com o tempo, as pessoas vão desenvolvendo essa habilidade mesmo, né? Então, com menos frequência, elas acabam saindo da programação e mais rapidamente elas conseguem retomar para a disciplina, para a rotina da alimentação, do exercício, do sono,
de tudo que tem relação com esse processo de melhorar a sua qualidade de vida. E por fim, a gente chega no sentimento, né? Que eu acho que é o mais importante de tudo. Porque a inteligência corporal é você conseguir observar e entender a sua mente e o seu corpo, para que eles atuem nessa transformação do seu sentimento. Porque o que define a nossa ação, como eu falei anteriormente, não é a nossa razão, e sim o nosso sentimento. Então, não adianta a gente querer mudar de atitude, a gente querer emagrecer, começar a fazer exercício, sem mudar o nosso sentimento, mudando só a nossa cabeça, né? Ou só lendo sobre isso, tendo a informação, né? Porque hoje em dia o que não falta é informação, e mesmo assim as pessoas têm muita dificuldade de mudar, porque elas não entram nessa mudança do sentimento. E aí, quando a gente consegue trabalhar a nossa mente e trabalhar o nosso corpo para que o nosso sentimento mude, aí fica muito fácil a gente mudar a nossa ação, né? Porque a gente está em um outro lugar, né? A gente está sentindo uma coisa diferente e aí sim, esse sentimento diferente vai te levar a uma ação diferente, né? Então, da mesma forma que você treina seus músculos na academia, você treina sua cognição na escola, você vai treinar essa sua capacidade de sair da zona de conforto, né? Para ir para uma zona diferente, que é a zona que eu chamo de irritabilidade. E a hora que a gente consegue entrar nessa zona de irritabilidade, tomar muito cuidado para não voltar para a zona de conforto em relação a todo essa sensação diferente, né, que a gente tem ao novo, né? E aí, quando a gente consegue ultrapassar a zona da irritabilidade, aí sim a gente consegue entrar na zona de tolerância. Que a zona de tolerância, ela acontece quando você muda o seu sentimento. Você vai aprender a utilizar essa capacidade da sua inteligência corporal. Quando você trabalhar cada um dos itens que eu falei brevemente, né, de cada item, porque não tem como a gente ficar se alongando muito, mas para cada um desses itens existem estudos, existem estratégias, né, existem exercícios que vão facilitar a sua mudança em todos esses itens, né? E aí você vai perceber que aos poucos o seu sentimento vai mudar e aí de uma maneira muito natural você vai mudar a sua ação, né? A sua atitude. E aqui tem o mapa das zonas, né? A gente tem a zona de conforto, que é a zona onde o ser humano gosta de estar, né? É muito mais o ser humano adulto do que criança. A criança, ela não quer ficar na zona de conforto, então ela se atira, né? Ela sabe que ela não está na capacidade máxima dela, então ela vai para frente. Ela quer aprender a andar, depois a correr, depois a pular. Então, a criança dificilmente está lá paradona na zona de conforto. Por outro lado, o adulto faz de tudo para ficar na zona de conforto, né? Porque a zona de conforto é uma zona que a gente economiza energia, é uma zona gostosinha, né? Só que é uma zona que não traz mudança, não traz nenhum tipo de evolução. Então, quando a gente começa a sentir algum desconforto, a gente cria coragem, né? Em função dessa motivação pelo desconforto, de tentar alguma coisa diferente. Então, a gente sai dessa zona de conforto e vai para a zona da irritabilidade. Por que zona da irritabilidade? Porque é uma zona que ainda não é conhecida, né? É uma zona que você sente diferente. Então, é uma zona que muitas vezes vai te dar desconforto, que muitas vezes vai te dar trabalho. E como a gente não está acostumado a esse desconforto, a esse trabalho, se a gente não tiver disciplina, né, a gente não sustenta. Você vai ficar um pouquinho nessa zona. Então, em relação ao emagrecimento, é muito comum. A pessoa começa a fazer dieta porque está motivada, né? Motivada ou por um desconforto de ter experimentado a calça e não serviu, ou ter visto uma foto e não se reconhecido, ou até mesmo ido ao médico, o médico falar, você tem que emagrecer, precisa emagrecer, está começando a prejudicar a sua saúde, ou a motivação de um desejo, né? Não, eu vou viajar e eu quero viajar bem.
né? Eu quero conseguir caminhar o que precisa caminhar e aproveitar essa viagem da melhor maneira possível, né? Então, essa motivação vai tirar a gente da zona de conforto. E aí você vai emagrecer, vai procurar nutricionista, vai entrar na academia e vai emagrecer um pouco. Até que esse emagrecimento inicial vai te deixar provavelmente um pouco mais confortável. E daí, se você está na zona de irritabilidade e se sente um pouco mais confortável, é muito fácil você voltar para a zona de conforto e não querer continuar, né, com essas sensações diferentes de esforço, de trabalho, de um sentimento até de desconforto, de fome, de desconforto, de vontade de comer e não poder comer. Mas se você conseguir, através da disciplina, né, através de todas essas mudanças mentais, da pergunta certa, do hábito, você vai conseguir ultrapassar essa barreira e aí entrar na zona de tolerância, que é uma zona onde você vai conseguir trabalhar todas essas mudanças e ter ações diferentes muito tranquilamente, né? E ainda existe essa outra zona, que é a zona de alta performance, que é normalmente a zona que o atleta tá, né? Que o atleta, diferente da maioria das pessoas, não é que eles não sentem dor, não sentem preguiça, que não se privam de nada e que só amam fazer exercício, por exemplo. Mas é que são pessoas que gostam, né, desse desafio, gostam da superação, gostam de fazer mais. Então, eles estão o tempo inteiro, a hora que eles entram num equilíbrio, eles querem mais. Então, por exemplo, eu consigo agora carregar 15 quilos, então eu quero carregar 20, né? Não existe, a pessoa não fica feliz porque eu queria 15 e consegui 15. Não, eu queria 15, agora eu quero 20. Então, tá o tempo inteiro se desafiando. A gente não precisa estar nessa zona, né? Eu só coloquei para vocês saberem que existem, né? Que existe. A gente precisa estar, na realidade, na zona de tolerância, que é um equilíbrio entre sentir algum desconforto, fazer algum esforço e ter também, né, uma sensação de bem-estar, que é o que eu sempre falo, é emagrecer, mas emagrecer de uma maneira feliz, né? Comendo o que gosta, se sentindo fisicamente bem, tendo saciedade, não precisa de nenhuma dieta maluca para isso e nem se matar na academia, né? É esse meio termo, entre o 8 e 80, a gente tem um intervalo enorme. Então, se você se interessou, né, por esse treinamento, se você achou que faz sentido o circuito MSC, né, eu quero te convidar para participar do treinamento oficial, porque eu desenvolvi um curso que tem 12 semanas, você pode fazer em mais tempo, mas o que inicialmente, né, o objetivo é que você consiga fazer em 12 semanas, tem muito conteúdo, e daí cada semana você vai aprender um pouquinho, né, em cada uma dessas áreas, mente, corpo, sentimento, você vai trabalhar cada um desses pilares, porque além de todo o conteúdo, tem muito exercício e muitas técnicas para que a partir do momento que você aprenda, né, o conteúdo, você consiga aplicar, incorporar na sua rotina para que você tenha o resultado do emagrecimento. E esse treinamento é um treinamento inédito, é um treinamento exclusivo para homens e tem um valor super ok, né? Eu pensei muito na hora de definir o valor desse treinamento. Então, apenas R$ 290, que você pode dividir em 12 vezes. É um valor menor do que a consulta da maioria dos nutricionistas, né? Então, assim, você provavelmente vai pagar pelo treinamento inteiro menos do que você pagaria se você fosse em uma consulta com um nutricionista, né? E vai de verdade, assim, tem tudo muito detalhado, então você vai conseguir organizar a sua alimentação, tem toda a explicação de como escolher a dieta ideal, como organizar a sua alimentação na rotina, no final de semana, como trabalhar quando você sair da dieta. A mesma coisa para o exercício, para o sono. Então, tenho certeza que você vai gostar bastante
né? E provavelmente o objetivo do treinamento é você fazendo nessas 12 semanas, você emagrecer entre 15 e 30 quilos nesse período de 3 meses, tá bom? É isso. Espero que você tenha se interessado ou que você tenha saído daqui pelo menos com um aprendizado, né? E que você consiga aplicar isso, porque não adianta só a gente saber, a gente tem que colocar em prática também, aplicar isso na sua rotina e iniciar o seu processo de emagrecimento. Obrigada.